Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta tarde de quarta-feira, 25 de junho de 2025, uma tarde de quarta-feira com 24 graus, uma tarde nublosa, tá? A possibilidade de chuva nesse momento é zero, mas a umidade relativa do ar ainda vai cair um pouquinho mais, porque a temperatura vai se manter nos 24 e, consequentemente, nós devemos chegar aí aos 40% de umidade relativa do ar. Passando aqui para poder falar que nós estamos vivendo o inverno brasileiro aqui no estado de São Paulo, norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto, né? É o inverno que começou esses dias e veio forte, né? Nessa primeira onda de frio, hoje, logo pela manhã, nós tivemos 5 graus de mínima, e 24 de máxima é o que nós estamos vivendo agora, tá? Mas não fique preocupado não, porque a temperatura vai subir. Vai subir final de semana, até o final do mês, começo do mês de julho, mês de julho, vai ter aí temperaturas altas ainda, né? Vai ser aquela mescla mais ou menos parecido com aquilo que aconteceu no outono. Então, fica tranquilo que nós estamos ainda vivendo os primeiros dias do inverno. Pode ser que esse inverno seja um dos invernos mais rigorosos que nós já vivenciamos. Já pelas notícias que tivemos aí do sul do Brasil, teve lugares com 8 graus negativo, né? Então, muita coisa, teve neve, teve geada. Então, para nós aqui hoje, 5 graus logo pela manhã, muito baixa, tá? Muito baixo mesmo. Fazia tempo que eu não vi uma temperatura dessa, mas já está tudo certinho, tá bom? Já estamos subindo novamente. Chegamos no 24 hoje, amanhã deve chegar nos 28 e depois vamos subir um pouquinho mais até o final de semana, começo do mês de julho aí, nós devemos estar acima dos 26 graus de máximo. Vamos esperar para ver, né? Passando aqui para poder falar também a respeito daquela situação que a gente tem pedido para as pessoas para que façam a limpeza das suas casas, para que não tenha nem mosquito Aedes aegypti, nem escorpião dentro de casa, né? No lugar do escorpião, sujeira. Resto de construção civil, telha, tijolo, madeira, lata velha, aqueles trem que fica juntando lá. E o escorpião, o mosquito Aedes aegypti já não. O mosquito Aedes aegypti gosta de água limpa. Qualquer recipiente que acumule água limpa torna-se muito favorável para se tornar um criador do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Tem gente que fala, mas dengue mata? Mata. Dengue mata. Se ela for hemorrágica, ela mata e mata mesmo. Se a pessoa tiver uma debilidade ou tiver uma comorbidade, alguma coisa que já fizer com que ela tenha um organismo um pouquinho mais fraco, a possibilidade é grande, tá bom? Então, antes que o mosquito te mate, mate o mosquito, acabe com ele, não deixe ele criar dentro da sua casa, nem ele, nem o escorpião, tá bom? Outra coisa é que você não deve fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas, tá? Entre 10 e 16 horas a umidade relativa do ar está baixa, você pode ficar desidratado. E o sol está forte nesse horário, batendo direto na terra e, consequentemente, em você. Aí você pode pegar uma insolação. Então, insolação e desidratação, problemas que nós temos ou iremos enfrentar se fizermos exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. O conselho faça antes das 10 da manhã ou após as 16 horas. Simples assim, tá bom? Eu preciso hoje passar para vocês bem rapidinho uma situação que alguém falou para mim, que dessa situação aqui, continuar caminhando. Lembram? Logo pela manhã, nossa live. Continuar caminhando. Por que caminhando? Parece que não adianta, parece que está tudo meio complicado, parece que está tudo com uma dificuldade tremenda, mesmo que a gente se esforce, parece que não vai. Eu tenho uma palavra para você nesta tarde, tá? Hoje pela manhã não foi possível fazer a live porque estava, além de estar muito frio, tinha um probleminha aí técnico que não conseguiram resolver no período da manhã. Agora foi resolvido, por isso nós estamos aqui, estamos gravando nessa tarde e
Não ia deixar passar em branco, não. Então, continue caminhando. Essa é a ordem. Continue caminhando. A vitória está próxima. Você já viu falar de pessoas que desanimaram da caminhada a hora que estava quase para poder pôr a mão no prêmio? Ou quase chegar a ser vitorioso? Já viu falar? Tem algumas histórias que a gente escuta por aí de pessoas que estavam cavando e elas tinham certeza que naquele lugar tinha ouro. Mas no meio do caminho ela desanimou. Vendeu a mina de ouro como se fosse uma terra normal. Passado alguns dias, aquele que era comprador começou a cavar, e daí a pouco ele achou o veio do ouro e ficou milionário. O outro já tinha feito quase todo o serviço, trabalhado 2, 3, 4 anos, não lembro ao certo, mas o outro com 3, 4 dias acabou chegando no veio. Aquele que vendeu estava certo. Por isso, presta atenção. A vitória é certa quando nós estamos com Jesus. É certa. Não pare de caminhar. Veja o que é que diz aqui o versículo de hoje. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você precisa necessariamente esperar no Senhor. Primeira coisa, espera no Senhor. Porque é Ele quem renova suas forças, é Ele que faz você subir com asas como de águia, é Ele que faz você correr e não cansar, é Ele que faz você caminhar e não ficar fatigado. Então, presta atenção. A melhor coisa que o ser humano pode fazer: continuar. Isso é o que nós temos que fazer. Você vê que em todo esse versículo não tem nenhuma possibilidade. Os que esperam, cansei de esperar, vou fazer por minha conta. Não faça. Espera no Senhor. Por quê? Porque quem espera no Senhor renova suas forças. Se você está cansado ou sem forças, muito provavelmente você está fora da visão de ter esperado a resposta do Senhor. Vai ver que você está fazendo na força do seu braço, na força do seu conhecimento, na força da sua posição, na força da sua situação de influência social, quem sabe? Às vezes você está fazendo as coisas como se fosse para você e não é para você. Você não foi chamado para escrever uma história, não foi? Você foi chamado para viver uma história que já foi escrita por Deus para você. É isso. Isaías, no capítulo 40, versículo 31, está dizendo isso. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como de águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sabe uma outra coisa que eu sempre tenho visto as pessoas falando, e às vezes as pessoas não gostam muito de ouvir, né? Mas presta atenção nisso aqui, Não é sobre você ser perfeito, não é. É sobre ser persistente. Deus não está buscando perfeição em você. Os olhos do Senhor passeiam sobre a terra, procurando os fiéis adoradores. Fidelidade, persistência. Não é sobre nunca errar. Deus não está esperando isso de nós. Ele sabe que nós não temos essa condição. A gente vai errar. É sobre aprender com cada um dos nossos erros e continuar. Não é sobre estudar, trabalhar 24 horas por dia. Não é isso. É sobre fazer cada hora de trabalho, de estudo, de servir ao Senhor valer a pena. É isso. Tem gente que está fazendo muito naquela situação de que
Eu conheço, eu sei, eu faço, eu tenho capacidade. Eu não duvido disso. Acho que todos têm um pouco de capacidade, um pouco de conhecimento, um pouco de habilidade, mas confiar no Senhor faz toda a diferença. Por isso, se você está aí e está cansado também, existem pessoas que estão cansadas porque muito tempo lutando contra uma situação, contra um câncer, contra uma doença mais complicada. Eu quero dizer para você que não tem essa situação. Espera realmente no Senhor e Ele vai renovar as suas forças, tá bom? Dado esse recado, vamos em frente, porque nós não podemos parar, né? Não podemos parar de maneira nenhuma. Desistir não é uma opção. E também não fique, deixa eu só dar uma outra palavrinha aqui. Não fique só escutando essas notícias de que as coisas vão dar errado. Porque as coisas não vão dar errado. Nós estamos servindo a um Deus que sabe fazer as coisas e toda vez que Ele faz muito bem feito. Às vezes a gente não está enxergando, mas Ele está cuidando de tudo, tá bom? Ele continua cuidando de tudo. Às vezes a gente tende até a ficar, meio desanimado, porque parece que as coisas não saem da forma, do jeito que a gente queria. Já aconteceu com você? Pode ser que isso esteja acontecendo nesse momento e eu quero te animar, eu quero te incentivar a não deixar de lutar, de caminhar, de exercitar aquilo que você aprendeu, porque no momento certo, na hora certa, Deus vai fazer o milagre, tá bom? Tá dado o recado? Então tá bom. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que essa palavra ache guarida no seu coração e que você possa decidir por Jesus, tá? Decida por Jesus, decida servir ao Senhor, porque você decidindo servir a Ele, você com toda certeza estará muito bem assessorado, tá? Ele estará dirigindo a sua vida de tal forma que você vai falar assim, era mais fácil do que eu pensava e às vezes por culpa nossa mesmo, Ele acaba não fazendo, porque nós estamos tentando fazer com as nossas próprias forças, tá bom? É isso. Que Deus te abençoe na sua decisão. Eu quero chamar a sua atenção para poder orar por aquelas pessoas que estão no meio de conflitos, tá? De guerras. Vamos falar a palavra, mesmo que tire do ar por um tempo. A palavra guerra agora está comum, né? Tem muita gente vendo aí o que está acontecendo na Rússia, com a Ucrânia, ali agora em Israel, com o pessoal do Irã e muitas outras guerras que estão em muitos outros lugares no mundo. Então eu quero falar para você, ore por essas pessoas, por essas crianças, por esses idosos, por esses adolescentes, aqueles que estão doentes nesses lugares. Nós vimos aí uma destruição muito grande num hospital ali em Israel. E as pessoas que normalmente dependem de um ambiente hospitalar não são pessoas que estão com saúde como nós, tá? Ou quem sabe você está aí deitado numa cama de hospital. Imagine essa situação num hospital onde você está agora. Um hospital alto, com muitos andares. Aí acaba complicando, né? Não tem como correr, não tem para onde fugir, e é aquela explosão e fogo para todo lado, pessoas se machucando, pessoas gritando, chorando. Então, ore por essas pessoas, por aqueles que trabalham no ambiente hospitalar e por aqueles que também estão precisando daquele serviço, tá bom? No Brasil e no mundo, onde quer isso, onde estiverem pessoas em situação de risco, que o Senhor possa colocar as mãos nessa tarde. Vamos orar? Sim, eu falei que ia fazer com 25, vou fazer até com menos. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todas aquelas pessoas que estão em situação de risco, no meio de conflitos, de guerras, sejam elas armadas, sejam elas psicológicas, emocionais, sejam elas sentimentais, governamentais, econômicas, políticas, financeiras. O Senhor é o Deus que controla todas as coisas e nós confiamos no Senhor. Por isso, te pedimos em nome de Jesus que estenda os seus braços nesse momento e acolha cada uma dessas pessoas, aqueles que estão em situação vulnerável, que o Senhor possa mudar essa história,
trazer paz na mente e no coração de cada uma dessas pessoas. E aqueles que estão, nesse momento, liderando esses conflitos, que possam ter o juízo, a necessidade premente, urgente, de voltar à mesa de negociação e fazer o melhor para que possam ter paz, para que possam ter alegria, ainda que com dificuldades de entendimento, mas que o Senhor esteja guardando aqueles que estão debaixo das tuas mãos. Eu oro por aqueles que estão vivenciando um luto nesse momento. Todas as famílias, os parentes, amigos dessa pessoa que se foi e hoje causa um luto, causa tristeza, angústia na vida dessas pessoas. Que o teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência, faça um melhor na vida de cada um deles e que console os corações. A nossa oração é para que essas pessoas tenham certeza de que o Senhor ainda continua no controle de todas as coisas. Eu oro agradecido por todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como o único suficiente Salvador das suas vidas. Que eles tenham paz, que eles tenham saúde, que tenham prosperidade, mas que acima de tudo tenham os seus nomes escritos no livro da vida. Com perdão dos pecados de cada um deles, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor continue abençoando cada um deles. Que esta palavra, a palavra da verdade, adentre o seu coração, na sua mente, para que seja arraigada dentro deles, para que nunca venham se desviar. E aqueles que se desviaram, que já estão voltando hoje, nós também agradecemos, porque o Senhor é um Deus que sempre dá uma segunda chance. O Senhor é um Deus de segundas chances. Ai, se não fosse isso. Ah, se não fosse a tua grande e infinita misericórdia. Nós te louvamos por tudo isso, meu Pai. E te peço, em nome de Jesus, abrace-os, tanto aqueles que estão chegando agora, quanto aqueles que estão retornando. Abrace-os como filhas e filhos queridos que são. Apague, escreva o seu nome no livro da vida e apague os pecados, perdoe os pecados, para que não voltem novamente ao mesmo erro ou voltem a fazer aquilo que estavam fazendo de errado. Eu oro agradecido porque o Senhor é bom. Muito obrigado, meu Pai, pela vida da Dona Maria José e pelo Emerson, pela irmã Maria Dourada e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pelo Fabiano, pela Dona Néia e o seu Fernando, pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza e a família, a avó Neuza, a sua filha Sandra, os netos Pedro e Vitor, que são filhos da Sandra, a Selma, o Geninho, Viviane, os idosos nos asilos, nas casas de repouso, creche de idosos, aqueles que já voltaram, aqueles que estão voltando, aqueles que estão ainda visitando os seus parentes, ainda prorrogaram um pouco mais o feriado prolongado, aqueles que estão sendo bênção em muitos lugares. Eu fico feliz de receber, meu Pai, notícias de que esses homens e mulheres que foram visitar os seus parentes foram bênção, abençoaram as casas das pessoas aonde elas foram, os seus parentes, os amigos. E eu quero que o Senhor continue trabalhando na vida, na mente, no coração de cada um desses idosos, desses necessitados de tanta bênção do Senhor. Eu oro pelas crianças, pelos jovens, adolescentes e adultos que estão nas escolas, nas creches de idosos, nesse tempo de frio, que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repousem sobre a vida de cada um deles. Oro pelos doentes que estão hospitalizados, pacientes, dentro de um ambiente hospitalar, ou aqueles que estão aguardando uma vaga de emprego ou se recuperando em casa. Que o Senhor abençoe e guarde a vida de cada um deles e de todos que estão envolvidos nesse trabalho, para que essas pessoas possam ter dias melhores, uma situação melhor. Eu abençoo a vida de cada um daqueles que trabalham, que estão envolvidos nesse trabalho, tanto escolar quanto hospitalar. Que o Senhor dê graça a cada um deles. E esses que estão como pacientes, que possam ter paciência no trabalho de recuperação desta enfermidade, desta doença, e que essas comorbidades possam ser sanadas o mais rapidamente possível. Eu oro por aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, em situação de rua, os que estão debaixo de opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação, tristeza, aqueles que estão debaixo de perturbação. Espírito maligno que está atuando na vida dessa pessoa, eu te repreendo em nome de Jesus. Você não tem poder sobre essa vida. Você não pode mais atuar nessa vida, porque esta vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos ela como campo missionário
para a atuação do Espírito Santo de Deus na vida dessas pessoas. Por isso, bata em retirada, saia agora, deixe de perturbar, de atrapalhar, de fazer com que essas quedas sejam mais frequentes, que o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, esteja reinando na vida dessas pessoas e você, inimigo, está derrotado em nome de Jesus. Eu oro pelos empreendedores, pelos empregados, por desempregados, para que a bênção do Senhor repouse sobre a vida de cada um deles. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe, fique em paz, fique com Deus e até amanhã, com menos frio, né? Deus abençoe, até amanhã.